Vamos começar? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha trajetória de estudos até a aprovação no meu concurso. Eu sou do concurso de 2013, sou procurador federal e aí eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei até aqui e eu já adianto para vocês que eu nem queria gravar esse vídeo. Primeiro que eu sou um cara mais reservado, não gosto muito de contar sobre a minha vida pessoal, mas esse nem seria o maior problema. O maior problema é que eu não gosto muito quando eu vejo o rumo que esses vídeos de trajetória estão tomando. Acho que o pessoal que grava muitas vezes tem mais preocupação em inserir ali um ar de autoridade, um ar de superioridade, do que efetivamente ajudar as pessoas que podem tirar alguma coisa da trajetória dos outros para poder se ajudar. Só uma impressão minha, quem sou eu para ficar julgando os outros? Então, calma aí, espera um pouquinho, vê esse vídeo até o final, vê se eu te ajudei mesmo, vê se eu consegui fugir um pouquinho desse lugar desses vídeos que me incomodam. E aí sim, quando você chegar ao final, você curte, deixa o seu like e até compartilha com alguém que está precisando de um conselho que pode se beneficiar dessa história. Vamos lá. Eu já recebi essa pergunta diversas vezes lá no Instagram e dessa vez eu recebi aqui no YouTube também, pessoa perguntando se eu passei com 23 anos na AGU. Primeiro, eu nem gosto muito de fazer essa conta porque eu acho brega esse negócio, procurador aos 23, procurador aos 24, e que esse argumento, eu passei aos 23 anos, aos 22 anos, parabéns, é um grande mérito mesmo, mas acabou virando um argumento de autoridade, como se fosse assim, olha, eu passei com 22, passei com 23, passei com 24, logo eu sei a fórmula de passar rápido. E eu não concordo muito com isso. Uma pessoa que passou aos 23, aos 24, aos 25, aos 26, ou em qualquer ano que seja, na verdade, isso aí para mim diz muito mais sobre o ambiente que essa pessoa teve, sobre todo o apoio que ela teve para poder chegar nessa aprovação muito rápido. Eu vou falar com vocês, a gente vai fazer esse cálculo junto, eu vou contar para vocês toda a minha trajetória, mas eu já adianto, eu passei cedo sim, eu tive um período de estudos relativamente curto também, só que isso diz muito mais sobre todo o apoio que eu tive da minha família, dos meus amigos, o ambiente, a tranquilidade que eu tive, estou falando de estrutura familiar mesmo, até por ter a sorte e a felicidade de não precisar trabalhar para sustentar os meus estudos. Eu tive sim também apoio da minha família financeiro, não tenho problema nenhum em admitir isso. Então, não quer dizer porque eu passei cedo que eu sou melhor ou que eu sei alguma coisa diferente das pessoas. Só que não dá para comparar a minha trajetória com alguém que é CLT, trabalha de segunda a sábado, pega um ônibus lotado, que é uma realidade que eu não tinha. Então isso sim me favoreceu demais, quero deixar isso bem claro. Só que eu preciso contar também como foi a minha trajetória e eu preciso que vocês foquem não na idade que eu passei, não no tempo que eu demorei estudando, porque eu vou falar isso para vocês. Mas foque mais, não nas técnicas, mas em como era a minha mentalidade, o meu jeito de agir, o meu jeito de lidar com os concursos. Então vamos lá. Eu me formei no final de 2011 pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu entrei em 2007, então eu formei tranquilo nos 5 anos. Foram 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Me formei colegial em dezembro de 2011. E quando eu entrei na faculdade, até mais ou menos ali o meu 9º período, eu tinha certeza absoluta que eu seria advogado. E na minha cabeça, eu realmente não sei explicar porquê, talvez seja uma influência dessas cenas que a gente vê em filme, eu achava que um advogado, ele tinha que saber muito, muito mesmo sobre processo civil. Nunca me interessei muito pelo direito penal, então eu queria ir para a área de civilista, trabalhar com algo que não fosse relacionado ao direito penal, poderia ser civil, poderia ser até empresarial, poderia ser trabalhista não, que eu também nunca gostei muito, mas eu não queria trabalhar com direito penal, então para isso eu botava na minha cabeça que eu tinha que dominar mesmo o processo civil. E com isso, durante minha faculdade eu estudei Didier, Câmara, Daniel Assunção, li livro do Carreira Alvim, li Marinoni, eu achava que isso que me garantiria ser um advogado acima da média. Tanto que eu fiz a minha OAB logo no 9º período, se eu não me engano, foi uma das primeiras provas que teve essa possibilidade, né? Eu peguei o iniciozinho ali da FGV, está falando de 2011, né? Porque, na verdade, até no final de 2010, início de 2011, eu estava entrando no 9º período para poder fazer essa prova, e aí fiz a prova. Aqui eu já tive todo o apoio da minha família, que também foi determinante para eu conseguir resolver essa parte da minha carreira acadêmica, digamos assim, ou profissional, né? Já que a gente está falando de OAB. Minha mãe é uma pessoa muito rígida,
dúvida, isso é um ponto para ela. Então, assim, lá em casa é aquela coisa, sempre foi assim, acordou, arruma a cama, terminou de comer, pô, se não quer lavar a louça, pelo menos coloque ali, junta tudo direitinho, guarda as coisas na geladeira, deixa o seu quarto arrumado, arruma o seu guarda-roupa, suas gavetas. E na época que eu cheguei e conversei com eles, tô pensando em fazer o AB de uma vez, uso as minhas férias aqui entre o 8º e o 9º período para estudar. Nesse momento, por exemplo, além de ter todo o apoio da minha família de uma maneira geral, meu pai, meus irmãos, lá em casa, minha mãe parece que ela me deu um salvo-conduto. Pô, beleza, hoje você não arrumou sua cama? Vou relevar só porque você está estudando pro AB. Aí eu combinei com ela que meu horário de estudo era até 8 horas da noite, se eu não me engano, até 6 horas da noite. Se algum amigo meu batesse lá em casa, antes desse horário para me chamar, ela nem me avisava que era para mim. Ela já avisava, o Jota, meu apelido em casa é Jota, Jota tá estudando, só até tal hora que ele pode falar com vocês, eu deixo o recado. Então, olha só, todo o apoio que eu tô dando é aquilo que eu tô falando, como é que isso é um diferencial na minha aprovação na OAB. Beleza. Até então, isso aí devia ser 2010, virada de 2010 para 2011, eu estava entrando no 9º período, passei na OAB, passei de primeira, ainda estava decidido a ser advogado, recebo uma proposta de um escritório grande lá na cidade de Juiz de Fora para eu integrar os quadros, e aquilo foi a minha grande decepção. Foi uma proposta horrível, muito abaixo do salário mínimo da época. E aquilo, cara, hoje eu vejo que eu levei como ofensa pessoal. Cara, porque, tipo, eu estudava pra caramba, eu tinha esse negócio, olha o tanto de processo civil que eu estudei para me capacitar para ser um advogado acima da média. Eu formei aqui, já fiz OAB, sou um bom estudante para receber isso, cara. Então, assim, aquilo me deu foi uma decepção muito grande. E aí eu falei, não quero ir para a iniciativa privada mais. Porque eu pensei o seguinte, para eu chegar num ponto confortável, até financeiramente mesmo, advogando, vou ter que ralar pra caramba. E eu comecei a conversar com alguns amigos, vi que já tinham uns já decididos pro campo de concurso, eles começaram a me explicar como é que funcionava, eu pensei assim, opa, eu vou ter que ralar muito também para passar num concurso público, não é fácil. Só que eu já vou começar com um salário muito mais alto, eu acho que eu não vou ter que ralar tanto quanto na iniciativa privada, a estabilidade me encheu os olhos também, porque beleza, ralei muito tempo na iniciativa privada, tô ganhando bem, amanhã perco meus clientes, eu sou demitido do escritório onde eu tô, e aí? Então eu vi com muito mais atratividade o serviço público, e ali no 9º período da faculdade, mais ou menos, que eu tomo essa decisão. Uma decisão, eu comecei a namorar essa decisão talvez no 9º, no 10º ali, quase no finalzinho da faculdade, que eu tomo essa decisão. E aqui eu me lembrei de uma frase, quando eu estava me lembrando dessa história para contar para vocês, me lembrei de uma frase que eu acho que é da obra Alice no País das Maravilhas, que diz: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve, não é mesmo? E foi isso que aconteceu comigo nesse momento. Eu sabia que eu não queria mais a iniciativa privada, sabia que eu queria ir para concursos, só que qual concurso? Onde é que eu vou? E aí eu segui meus amigos. Tinham alguns amigos meus indo para o Rio fazer um curso que se chama ainda, porque ainda existe, que se chama Emerge. Emerge é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu só segui o pessoal, fui naquela, e aí você deve estar pensando, João, você começou a sua trajetória no concurso querendo ser juiz? Sim ou não? Como eu estava perdido, também grande parte aí do que foi esse determinante para eu entrar na Emerge e ir para o Rio de Janeiro foi seguir os meus amigos que estavam nesse passo. Falei, poxa, tô perdidão, até o 9º período tinha certeza na minha cabeça que eu seria advogado privado, agora eu não sou mais, o que eu vou fazer? Vou seguir as pessoas que eu confio, que plantaram a sementinha do concurso público na minha cabeça. E outra coisa que contribuiu foi, eu comecei a olhar por conta própria, conversei com alguns professores, fui buscar a história de pessoas que fizeram concurso público. Durante a minha graduação, eu tive aula tanto com advogados, quanto com juízes, magistrados. Acho que procurador eu não me lembro de ter tido aula, realmente não me lembro, mas tinha que ser as pessoas. Fui conversar, fui perguntar, todos foram muito solícitos comigo. E eu percebi um ponto assim em comum. Eu via casos de pessoas que falavam assim, olha, hoje eu sou juiz, então estava estudando para juiz, nesse meio tempo eu passei para analista, passei para professor aqui na UFJF, ou às vezes passei para procurador em tal lugar, continuei estudando e virei juiz. Eu não vi ninguém falando assim o contrário, por exemplo, eu queria ser procurador, eu queria ser, sei lá, analista, aí eu fui estudando para procurador, para analista, que não sei o que e tal, aí nesse meio do caminho eu fiz uma prova para juiz e passei, mas aí eu continuei depois fui analista. Eu já falei aqui em um outro vídeo que eu não vejo essa hierarquia entre as carreiras, mas a gente tem que admitir que a cobrança, às vezes, o nível de uma prova para Ministério Público, para a magistratura, acaba sendo mais amplo e mais aprofundado. Por isso que é mais comum a pessoa, às vezes,
querendo ser juiz, passar numa prova de analista, passar numa prova de procurador antes. Tem um vídeo aqui que chama Por que Procuradorias, que eu falo, explico essa diferença entre os concursos. Mas nesse momento eu pensei assim, olha, se as pessoas miram o cargo de juiz e acabam conseguindo passar em outros, como eu não sei qual cargo eu quero, eu vou também mirar em juiz, quem sabe eu não passo em outro. Então eu fui lá e aí comecei, me juntei com esses amigos, pessoas que são muito queridas, pessoas que são meus amigos até hoje, só não estou citando o nome aqui porque eu não sei se eles querem ter os nomes expostos. E aí a gente foi estudar, o pessoal estava morando no Rio, um casal deles até me abrigou, eu fiquei um mês morando no sofá deles até eu achar o meu apartamento. E nesse ponto, de novo, ficou claro para mim como a minha família foi extremamente importante para me dar esse apoio. É claro, já falei algumas vezes aqui, quando eu tratei da prática jurídica na GU, que eu advogava nesse tempo, até como uma forma de complementar a renda e para ter a prática. Mas eu não sou capaz de negar que o que seria uma grande injustiça, que eu não tive o apoio de toda a minha família, inclusive financeiro, que foi determinante para eu também poder me dedicar muito mais aos estudos do que a minha atividade de advogado privado, que, como eu disse, era mais focado em ter uma renda, um complemento de renda, cidade do Rio de Janeiro não é nada barata, e também para ter a prática jurídica. E aqui eu cometi muitos erros na minha preparação. No início eu queria aprofundar muito cada tema. Eu lembro que eu estudei ali aquela parte do Canotilho, classificação das normas e tudo mais, e aí eu li no Canotilho, eu li no Marcelo Novellino, depois li no resumo, depois queria ler especificamente a jurisprudência. Olha só, ficava aprofundando demais no assunto. Isso aí, nos meus primeiros 6 meses, talvez no meu primeiro ano de preparação para concurso, me atrapalhou demais. Outro ponto que me atrapalhou foi que eu tinha um certo preconceito com livros. Nessa época, a gente está falando aqui que eu me formei no final de 2011, eu comecei a estudar, talvez um pouco depois do carnaval, talvez em janeiro, talvez em fevereiro de 2012. Realmente não me lembro, mas sei que foi no início de 2012. Entre janeiro e fevereiro eu comecei a estudar. Nesse período era muito comum os livros voltados para concurso ter o nome de direito esquematizado, por exemplo. Direito constitucional esquematizado, direito tributário esquematizado. Se eu não me engano, o livro do Ricardo Alexandre, que é excelente para concursos públicos de direito tributário, que hoje chama direito tributário, na época chamava direito tributário esquematizado. Tenho quase certeza disso. Só que eu tinha um preconceito com esses livros. Eu falava, quê? Esquematizado? Isso é obra rasa. Isso aí nem fala do direito. Tanto que é por causa disso que eu, durante a minha preparação, usava como base o livro do Carvalhinho. Eu não faria isso hoje. É muito melhor você pegar um livro que é direcionado para concurso, porque é aquela coisa. Não é que o livro é melhor ou pior. São propostas diferentes. Já falei sobre isso também aqui em vídeo do canal. Então deveria ter, além de não aprofundar em muitos assuntos, que isso me tirou muito tempo de estudo, eu deveria não ter tido esse preconceito, ter focado em materiais focados para concurso. Às vezes eu ia para uma questão, marcava uma coisa e o gabarito estava errado, eu falava, ué, mas no meu livro estava assim. É, porque o Carvalhinho naquele ponto específico não estava preocupado, por exemplo, em me falar a posição da STF, estava preocupado em falar a posição dele, que não foi adotada pelas bancas. E outra coisa que me atrapalhou muito no início também foi não ter focado na carreira. Como eu não sabia para onde eu queria, eu fui fazer esse estudo inicialmente focado na amplitude que um estudo para magistratura me ofereceria, só que se eu já tivesse definido procuradoria desde o início, eu já teria tirado boa parte do estudo de direito penal, que para mim foi extremamente desgastante, nunca gostei de direito penal, talvez no primeiro período da faculdade e tal, mas eu não gostava e eu não precisava ter feito esse estudo tão aprofundado. Mas olha só, falei para vocês aqui 3 principais erros. Gostava de aprofundar demais nas matérias, fazia um estudo muito amplo, porque eu não foquei numa carreira específica logo no início, e eu tinha um preconceito com materiais voltados para concurso, porque na minha cabeça, não estou falando que eles não eram uma boa fonte para aprender o direito. Mas vocês conseguem entender que todos os meus erros foram focados em me tornar um estudante melhor? Ou foram erros assim, dane-se, eu não preciso estudar todo dia, eu posso sair, eu posso curtir essa cidade aqui, eu posso achar que está tudo resolvido. Não. E aqui os meus amigos tiveram uma grande influência nisso aqui. Eles eram o meu ambiente, eu convivia com eles diariamente. As nossas conversas não eram, pô, não vai sair hoje, pô, não vai ficar até mais tarde, dane-se, amanhã você vai ter que dormir até mais tarde, faz isso, faz aquilo. Não. A nossa conversa é, pô, como é que tá indo o estudo? Tá indo bem? Pô, tô com dificuldade em tal tema. Pô, eu achei um material de um professor que é muito melhor do que o livro que você tá lendo, que me ajudou e tal, pá. Então, mesmo que quando a gente nem conversava sobre isso, às vezes eu ficava assim, cara, acho que eu vou desistir, tá cansativo, tô estudando demais, talvez não seja pra mim. Só, às vezes, eu não precisava nem abrir a boca pra falar isso. Só para ver os meus amigos estudando, eu falava assim, não, cara, tá todo mundo na mesma, o pessoal tá seguindo, eu vou seguir também, não sou eu que vou desistir.
E aí, a gente foi assim, aí começou a passar, eu não sei te falar exatamente quando foi, eu já comecei a me direcionar mais para a procuradoria, comecei a gostar mais desse plano, vi que magistratura, Ministério Público não era para mim, fui consertando isso, e aí, outro ponto aqui que chegou muito relevante para mim é um papel de um outro amigo meu, que também não vou citar um nome específico, eu não sei se ele quer que eu cite o nome dele aqui, mas o que aconteceu? Esses amigos que estavam comigo lá no Rio começaram a passar, e eles passaram muito rápido. Um ano e pouquinho já tinha gente passando ali na PFN, já tinha gente passando ali no concurso de defensor público do Paraná. Eu comecei a olhar para aquilo, falei, cara, tô feliz pelos meus amigos. Só que eu falava assim, o que eu fiz de errado? Esses caras, eu convivo com eles quase todos os dias. Eles não são gênios fora da curva, tal. Então, se eles conseguiram passar agora e eu não, essa prova da Defensoria do Paraná, que os meus amigos passaram, por exemplo, eu tinha feito, eu fiquei na primeira fase, falei, cara, tem alguma coisa errada aqui com o meu estudo. Fiquei com aquilo na cabeça, que preciso ajeitar, e aí foi esse outro amigo meu, que na época morava em Brasília, já estava em uma das carreiras da AGU, uma vez ele passou pelo Rio, a gente sentou para conversar, e ele, assim, cara, ele foi meu mentor da época, sentou, com a paciência do mundo, ouviu tudo que eu fazia, que não sei o quê, Tavro, ó, você tá errando aqui, você tá errando aqui, você tá errando aqui. Principais ajustes que ele fez para mim foi o seguinte: primeiro, você tem que começar a fazer questão, cara. Por exemplo, você tá usando o livro do Carvalhinho. Beleza, eu não usaria esse livro, eu lembro dele falando isso comigo. Usaria um livro mais focado para concurso. Só que você, mesmo que você estivesse estudando com um livro focado para concurso, você tem que resolver questões passadas, e naquela época eu não resolvia, que aquilo vai te mostrar como a banca cobra aquele assunto. E eu percebi que isso estava sendo uma grande deficiência na minha preparação. Quer dizer, eu sabia o assunto, só que como a banca estruturava aquela questão, eu falava, caramba, eu não entendi que era isso que ela estava me perguntando. Então isso, ele já resolveu na minha preparação. Outro ponto, depois que eu tive na verdade eu tinha feito só essa prova da Defensoria Pública do Paraná, talvez tinha feito uma outra, ele falou assim, olha, João, você tem que começar a fazer prova, você já está estudando há um ano e pouquinho. Cara, olha só, a galera ali passou, só que, olha, as provas que eles fizeram que você não quis fazer. Você tem que botar seu conhecimento em jogo, cara. Primeiro que você vai pegar ritmo de prova. Como é que é um dia de prova? Você aguenta ficar ali o tempo inteiro, sentado e tudo mais, aquele clima de dia de prova mesmo? Mas você só vai passar na época que você fizer prova. Não existe esse negócio que eu tinha na cabeça, que você tem que fechar edital, ficar excelente em todas as matérias. Eu mesmo que já passei, e aí ele continuou estudando para outros concursos, eu mesmo que já passei, eu não tinha 100% de certeza quando eu fui fazer a prova. E aí botou isso na minha cabeça também, tem que fazer as provas. E outra, e aí ele começou a me mostrar a importância da revisão. E outra, já me perguntaram aqui no YouTube também, qual que é o seu método de revisão? Eu não tinha um método de revisão. Eu apliquei o que esse amigo meu me ensinou. Eu lembro de uma vez, eu acho que se bobear, foi até essa viagem, que ele foi para lá para fazer uma prova do TRF2, ele falou assim, cara, eu acabei de sair daqui, dessa prova, eu não fui bem numa questão de competência. Não fui bem mesmo. Amanhã, quando eu chegar na minha casa, o primeiro assunto que eu vou fazer é revisar a competência. Aquilo me deu um estalo que eu falei assim, cara, eu não preciso de método mirabolante de competência. Eu preciso fazer uma prova, eu preciso fazer exercícios. Quando eu tiver dificuldade de lembrar um assunto específico, eu vou lá e reviso esse assunto. Quando é que vai ser? Não sei, pode ser todo dia, se eu tivesse dificuldade todo dia. Pode ser uma vez por mês, se eu sentir essa dificuldade uma vez por mês. E foi isso que eu comecei a aplicar no meu dia a dia. E olha só, por que eu fico tão incomodado com esse procurador aos 24 e como esses vídeos de história acabam virando uma autoridade? Eu estava virando para um lado que eu não gosto, uma autoridade que eu não acredito que esteja ali. Eu estava diante de amigos que começaram a trajetória de estudo junto comigo, talvez eles tenham estudado um pouco antes, mas a gente foi para o Rio junto, fazia o mesmo curso e tudo mais, e passaram antes. Em vez de eu ficar olhando para eles assim, falando assim, cara, esse povo que sabe mesmo, que não sei o quê. Não, eu só quis olhar para eles e entender o que eles fizeram diferente que eu não estava fazendo. Esse outro amigo meu que já estava num cargo público, já tinha passado antes de mim, e aí ainda estava buscando o outro. O que ele pode me ensinar? Não estava nem aí se ele era mais novo, se ele era mais velho, se ele tinha passado antes, ele sabia. Sempre melhorar como um estudante. Quando eu olho para trás hoje pensando assim, eu vejo que o meu ambiente teve um grande papel na minha preparação. Além desses amigos que eu falei, já falei da minha família, tem que falar assim nominalmente do meu irmão, que na época também morava no Rio. Ele foi para outra área, estava fazendo residência, porque ele é médico. Só que, e aí o residente médico ganha um pouco mais do que o concurseiro que advoga para complementar a renda. Então ele é o cara que me salvava nos finais de semana, chega aí, bora na praia,
aqui no domingo, bora ali comer, fazer um almoço diferente no domingo. Claro que ele pagava a conta, porque eu tava quebradaço e ele não, já tinha. Também residente não ganha aquele rio de dinheiro não, mas ele já ganhava mais do que eu. Então isso também foi uma questão do ambiente que me ajudou bastante. Ele estava estudando bastante também, porque ele teve que fazer uma segunda residência por causa da especialização dele, ele é cirurgião plástico hoje. Então tudo isso me ajudou demais. E veja como sempre eu estava vocacionado a ser um estudante melhor. Contei a história aqui falando que eu fui para o Rio, que eu morei no Rio. Contei alguma vez que eu, nossa, conheci todos os pontos turísticos, fui na festa e tal? Não, porque o meu lazer era domingo de praia com meu irmão, porque domingo era o meu dia de descansar e tal. A gente ia lá, comia num restaurante diferente e tudo mais, conversava, botava a conversa em dia. Depois ia para casa, porque segundo, era dia de começar tudo de novo. E aí, agora que eu contei essa história para você, eu consigo fazer essa conta. Inclusive, a primeira vez que me falaram a idade com que eu me passei, nem fui eu que fiz a conta, foi minha esposa. Eu estava contando para ela a minha história, como é que foi até eu ser aprovado. Falei que eu achava brega esse procurador aos 24, até que ela falou o seguinte, falou, João, eu acho que você foi procurador aos 24. A gente fez a conta junto e respondendo aqui ao Lewis Hamilton, né, que deixou essa pergunta, não, eu não passei aos 23. Eu passei aos 24. Quando o concurso saiu, se eu não me engano, esse concurso da AGU que eu passei, que é o de Procurador Federal de 2013, ele foi publicado ali talvez em julho, talvez em agosto de 2013. Eu tinha 23 anos, mas quando eu passei no concurso, o concurso, se eu não me engano, ele teve a prova objetiva e a subjetiva, foi no mesmo dia, e se eu não me engano, foi no feriado de finados, dia 2 de novembro. Quando eu fiz a prova, quando eu fui aprovado, eu tinha ainda, talvez tinha 23 para 24 anos, e aí quando eu fui nomeado, eu entrei dia 4 de dezembro de 2014, já falei isso várias vezes lá no meu Instagram, já falei aqui, no dia 4 de dezembro de 2014 eu tinha 24 anos, mas de novo, eu não quero que vocês usem esse dado. O João entrou na AGU, fez o concurso com 23, entrou com 24, então é uma autoridade sobre o assunto. Não, isso diz muito mais sobre a facilidade que eu tive dentro de casa, sobre o apoio que eu tive familiar. Outra, dentro da minha casa a gente sempre teve um ambiente favorável aos estudos. Falei que meu irmão estava no Rio fazendo residência, ele tinha uma rotina parecida com a minha. A gente não se encontrava no meio da semana porque ele estava estudando para a residência dele, estava dando os plantões dele de residente também, e eu estava lá buscando a minha aprovação em concurso. Meu pai, minha casa é lotada de livro. Meu pai, depois já assim, carreira estabelecida, estava de saco cheio, não queria mais trabalhar num cargo específico. Ele largou, estudou, passou num outro concurso lá na cidade, poucas vagas, ponto. Sempre vejo, às vezes eu chego em casa, ligo pro meu pai, às vezes a gente não mora na mesma cidade mais, né, há muito tempo, desde que eu saí para fazer faculdade. Na verdade, eu saí até para fazer o terceiro ano antes, a gente já não mora na mesma cidade, mas às vezes eu ligo para ele, às vezes eu chego lá, vou visitá-lo, e aí o que você está fazendo? Não, estou dando uma estudadinha aqui. Então esse ambiente, eles sempre me deram todo o apoio, tanto material, financeiro, de incentivo mesmo, tudo que eu preciso. Eu tenho certeza que se eu fizesse assim, um trote com meu pai, botasse aqui no Viva Voz e falasse, pai, estou querendo fazer um curso no exterior, vou ter que ficar 6 meses, não tem dinheiro, você me ajuda? Tenho certeza que ele não vai nem pensar, ele vai falar sim e depois ele vai pensar como é que ele consegue, porque a gente tem essa cultura. E isso que foi que me possibilitou passar aos 24. Eu não quero que você olhe nisso, aí olhe para a sua situação, que talvez você seja a primeira pessoa da sua família que teve condição de estudar. Talvez você está aí brigando com uma escala 6x1 que te estrangula e você tem que acordar 3 horas da manhã para poder conseguir estudar 3 horas no dia. Cara, eu sinto muito. Infelizmente, você não vai conseguir passar, muito provavelmente, com 24 anos, mas tá tudo bem, você não tá atrasado. E aí, inclusive, eu falo isso de verdade, já conversei isso com o aluno meu. Talvez eu respeite muito mais a sua trajetória do que a minha, que tive todo o apoio material e todo o apoio financeiro que eu tive da minha família. A gente tem que ter essa noção. Estou falando talvez porque a gente também tem que ter aquela sensibilidade de a pessoa que teve todo o apoio, teve todo o círculo ali de apoio, a rede de apoio, também a gente não desmerecer a conquista dela. Eu bato palma mesmo quando eu vejo alguém falando, passei com 22, passei com 23, o juiz federal mais novo do Brasil, parabéns mesmo, eu não quero diminuir o seu mérito. Mas eu não acho que você é parando para todo mundo e cada um tem as suas particularidades. E sim, eu também passei cedo. Lembra que eu falei com vocês? Eu entrei na faculdade em 2008, colei grau em dezembro de 2011, comecei a estudar janeiro ou fevereiro de 2012, fui aprovado no concurso no final de 2013. Se a gente considerar até a minha nomeação e posse em 2014, final de 2014, 4 de dezembro de 2014, eu estudei o ano de 2012 inteiro, eu estudei o ano de 2013 inteiro, né? Que aí o concurso terminou ali em junho, julho, e aí 2 anos, 2 anos e meio, talvez 3, muito provavelmente eu não estudei depois ali que o resultado saiu, realmente não me lembro,
Mas 2 anos e meio, talvez 3, eu considero um tempo baixo de preparação. Mas foi o quê? Foi a minha história. Eu não quero que você olhe, então tem que passar em 3, então tem que passar em 2, tem que passar em 4, eu tô atrasado porque eu tô estudando a 5. Cada um sabe a sua história. E de verdade, pensem nisso, valorizem quanto o ambiente de vocês é importante. Pode fazer uma diferença absurda na preparação de vocês. Talvez você não tenha pessoas que possam te levar esse ambiente para frente, de construir um ambiente junto, e foi pensando nisso que eu pensei em criar um ambiente para nós concurseiros. E tá no conselho que não é de hoje, o conselho é de sempre, ó, joãomarcelooliveira.com.br. Simplesmente a melhor plataforma para quem quer fazer concursos, principalmente de procuradoria. Eu já mostrei diversas ferramentas aqui, ó, o Destrava Procuradorias, que tem como você pegar todas as informações dos principais concursos de procuradoria para te ajudar a focar o quanto antes. Já mostrei a parte do calendário para você organizar os estudos, só que hoje eu quero focar aqui na comunidade, que eu criei justamente um ambiente para a gente trocar ideia, para a gente se ajudar. Talvez você não tenha essa comunidade, essa rede de apoio, um ambiente legal. Então nós vamos ter aqui, ó, tópicos que você pode vir aqui criar voltado para cada um dos assuntos, bem tranquilo de entender. Aqui é o momento da gente tirar dúvidas, da gente se conhecer, da gente se ajudar. joãomarcelooliveira.com.br. Como o vídeo já está ficando grande, não vou ficar mostrando muito aqui o calendário, já mostrei pra caramba dele, a ferramenta de controle de simulados para poder ajudar tudo no desempenho de vocês. Mostro isso em outro vídeo, que aqui eu quero deixar um foco maior nessa história, na comunidade, que aqui é onde a gente vai criar um ambiente para todo mundo se ajudar e a gente evoluir juntos. E aproveitando aqui esse vídeo que eu já contei a minha história, já mostrei a plataforma, eu quero deixar um recado final para você. Eu sei que essa trajetória, seja a sua que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, se você tem uma comunidade, se você tem um ambiente favorável ou não, eu sei que você vai passar por às vezes algumas reprovações, por situações que vão te fazer questionar se você deve ou não seguir nesse caminho. Eu mesmo, eu acabei de falar com vocês, eu passei no concurso de 2013, né? Fui nomeado em 2014, eu mesmo passei por isso. No mesmo ano desse concurso de 2013, eu resolvi, aplicando aquele conselho do meu amigo para eu fazer provas, aí eu saí fazendo um monte de prova também que nem tinha tanto a ver assim com o meu objetivo de me tornar procurador. Fiz a prova de delegado da Polícia Federal em 2013, acho que se eu não me engano deve ter sido ali em julho daquele ano. Fiz a prova de procurador do Banco Central, que foi o último concurso, que aconteceu 2 semanas antes da minha prova, então deve ter acontecido ali em setembro de 2013, e eu fui extremamente mal nessas provas. Cheguei a me questionar, falei, cara, mesmo com a ajuda dos meus colegas, mesmo tendo esse verdadeiro mentor na minha vida que ajustou meus estudos, será que isso aqui é para mim? Isso é perfeitamente normal de se pensar, isso acaba passando pela nossa cabeça. Só que eu quero que você entenda, é que sempre que me ajudava. É tipo aquela regra das 24 horas, já ouviram falar dela? Cara, pode ficar pé da vida, pode querer desistir, pode querer jogar tudo pro alto, pode até chorar, espernear, ficar com raiva, mas só por 24 horas. Passou esse tempo, eu tinha que me levantar, olhar o que tinha acontecido de errado, o que eu podia melhorar e seguir em frente. E naquele ano mesmo, lembra? Falei de uma prova de delegado da Polícia Federal, que talvez tenha sido em junho, julho. Falei da prova de procurador do Banco Central 2 semanas antes, que eu não fui bem, e aí, logo depois, em novembro, eu estava fazendo as minhas provas, sendo aprovado, e ali, em 4 de dezembro de 2024, eu já estava ali nomeado, tomando posse no meu cargo de procurador federal. Então siga em frente, contem comigo para o que vocês precisarem nessa trajetória. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo, espero que eu tenha conseguido responder a essa dúvida de vocês, ter deixado a minha trajetória bem tranquila para todo mundo entender, porque igual eu falei, eu não gosto de ficar falando desse negócio de procurador há tantos anos, ficar usando isso como um argumento de autoridade, então muito provavelmente vocês não vão me ver falando isso por muito tempo. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês, até o próximo vídeo.